Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje nós temos um convidado especial aqui no programa, o pastor Emanuel. Logo após a vinheta... A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa nós temos um convidado especial, o pastor Emanuel. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Seja bem-vindo e que Deus lhe abençoe. Fale com o nosso público, com os nossos telespectadores aí. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, e parabenizar pelo programa. Meu irmão, meu querido, que Deus continue lhe abençoando para levar a mensagem do Evangelho a esse público maravilhoso que precisa ouvir aquilo que é de verdade, que é a palavra de Deus, que hoje está escasso no meio deste mundo em que vivemos. Pois bem, pastor Manuel, hoje eu quero perguntar ao senhor a sua trajetória, no caminho de Cristo. Qual ministério você aceitou a Jesus e o que levou ao senhor a fundar o seu próprio ministério? Meu querido, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu me converti há 20 anos atrás no Ministério Assembleia de Deus e não criei ministério, não fundei, passei a ajudar um companheiro, conterrâneo, que muitos sabem minha história em Macabal, e ao longo do tempo essa pessoa fechou a igreja, viajou, e não pôde mais assumir, e eu tomei essa posição de continuar com esse rebanho à frente, servindo ao nosso Cristo. E a minha trajetória é a mesma como disse Paulo, Eu venci o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e creio que eu também, quando chegar a hora, a coroa que está posta e preparada para todos nós, eu quero chegar a esse ponto de dizer a mesma coisa, alcançar essa coroa que está preparada para todos os santos, como diz as Escrituras. Ah, sim. Então, pastor Manuel, o senhor assumiu ao lugar do pastor Jonas, que tinha ele antes ali congregava, tinha a sua congregação na Rua 12, Isso. Ah, sim, você não fundou o ministério, ele abandonou? Não, ele precisou viajar, isso. E o senhor assumiu o ministério, Isso. Tomou conta do rebanho que ele tinha lá. Isso. Ah, entendi. E hoje também eu quero lhe perguntar, pastor Manuel, a sua visão sobre a igreja brasileira. A igreja, nós vamos falar do nosso país mesmo, não vamos falar de outras igrejas, vamos falar do nosso país. Qual o estado da igreja brasileira, segundo a sua visão? Ela é uma Laodiceia, ela é um Éfeso? Qual o estado da nossa igreja? Ela está bem ou está mal? Meu querido, o que eu tenho para dizer é que a igreja, hoje, a igreja brasileira, ela se encontra em estado de decadência. Não comparo com nenhuma das igrejas da Ásia Menor, Não posso comparar com nenhuma dessas igrejas, porque todas aquelas igrejas tinham pontos positivos e tinham pontos negativos, umas mais que as outras, mas hoje a visão da igreja de hoje não é a mesma, mesmo que fraca, mas não é a mesma daquele tempo. Não quero tocar em igreja, não quero tocar em ministério, Eu uso uma palavra bíblica que carrego comigo, essa frase, que nos falou o salmista Davi, Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Está assim, longe de nós ter essa visão e fazer o que muitos fazem. Não quero tocar e muito menos atacar a vida de alguém. Só que a igreja hoje, no Brasil, ela é uma igreja doentia. É uma igreja que está precisando de cuidados, Mas de que cuidado eu estou falando? Aquele cuidado que a igreja ela tem que acordar para a realidade. A igreja tem que acordar. Por quê? Primeiro, a igreja hoje, os grandes pregadores, eles pregam por dinheiro, começando.
não quero colocar nomes, nem colocar ninguém em pauta, né, fazer pauta aqui, mas a igreja hoje, ela está passando por uma grande decadência. A igreja de Deus hoje, se é que se podemos chamar de igreja de Deus, a igreja está doentia, a igreja está precisando de um tratamento seríssimo dentro do Brasil. Porque o evangelho brasileiro virou uma grande molecagem. O evangelho brasileiro hoje levou onde as pessoas querem levar a palavra sem ter compromisso. E vou dar um exemplo disso para aqueles que nos assistem, sei que posso ser criticado e vou ser criticado aqui, mas eu não fiz compromisso com o homem, fiz compromisso com Deus, de pregar o evangelho. E onde eu ser chamado, principalmente para um evento como esse, né, um compromisso como esse, eu levar aquilo que está na palavra. Jesus, ele, lá no livro de Lucas, capítulo 12, diz, quando você for chamado à sinagoga ou a algum lugar, não se preocupe com o que vocês vão dizer. O Espírito Santo, ele falará por vós. E creio que eu peço a direção dele para falar, que não é fácil falar do que estamos falando aqui nessa noite, não é todos que têm coragem de se expressar e de falar, porque a gente sabe que a perseguição, o evangelho hoje é uma escada que quem tem fica no topo de cima, quem não tem fica no topo de baixo, e uns pisando em cima dos outros e um para os outros. Só que aqui não é o nosso foco. O nosso foco é a pergunta que está hoje em pauta, é a minha visão sobre a igreja. E a minha visão é que a igreja, ela é uma igreja doentia, precisando de cuidados, e esse cuidado a gente tem que querer. Porque o povo brasileiro, ele acostumou com o evangelho falso. O povo acostumou com o evangelho de visagem, vou dizer assim, não de visão. A visão é de Deus, só que as visagens costumam ser de homens. As pessoas pregam por dinheiro, as pessoas hoje não são mais pregadores, são animadores de palco. As pessoas hoje estão fazendo do evangelho uma brincadeira, estão brincando com a palavra do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. E a palavra diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está triste, entristecido com o evangelho brasileiro. Nós fomos chamados para pregar um evangelho brasileiro que não agrada muita gente. Jesus não agradou, Paulo não agradou, os apóstolos não agradaram, os profetas não agradaram. E por que eu tenho que agradar? Não, tenho que agradar apenas aquele que me chamou para fazer essa obra. E a visão que eu tenho é que os homens de hoje, eles não são ministradores do evangelho. Vou dizer por quê. E você que nos assiste, né, aproveite a oportunidade e fique atento e preste atenção o que é de Deus e o que não é de Deus. A palavra de Deus diz que existem os pastores e existe também aqueles que não são pastores, que a Bíblia chama de mercenários. E há uma palavra, uma versão bíblica da palavra, que o próprio Cristo, ele diz assim, os pastores dão a vida para as ovelhas. O pastor, que é Cristo, morreu pela igreja. Os mercenários, eles fogem quando vem o lobo. Por quê? Porque eles não têm amor por as ovelhas, eles têm amor pelo dinheiro, eles são assalariados para isso. A palavra diz que recebeu de graça, e de graça nós temos que dar, oferecer a palavra, aquilo que é de graça. Muita gente, ele quer passar a mão no ego das pessoas. E por que hoje está difícil de pregar o evangelho? Eu tenho um ministério de pregar que Jesus, ele não nos ama do jeito que somos. Ele nos ama para nós abandonar o que somos e seguir a Cristo. A palavra diz que ninguém recebe a coroa se não levar a cruz. Mas você chega em outras igrejas, denominadas placas de igreja, as pessoas aceitam dizendo para você que Deus te aceita do jeito que tu é. Aí eu pergunto, você vai ficar naquela que diz que Jesus não te aceita do jeito que tu é, ou naquela que te aceita do jeito que tu é? Então, por as pessoas terem uma prática pecaminosa do pecado, as pessoas preferem uma igreja que aceita o seu ego, abrindo mão da verdadeira escritura e fechando o coração para a palavra de Deus, fechando o coração para a verdadeira escritura e abrindo mão para aquilo que tem alimentado o seu ego. E isso tem prejudicado a igreja brasileira. A igreja brasileira. Muito, e muito, e muito. Essa é a minha visão. Então, nessa visão, quem prega a verdade hoje é perseguido por aqueles que pregam inverdades. Né? Eles perseguem. O Evangelho, Jesus disse assim, se alguém quer vir após a mim,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o evangelho na época de Jesus, dos apóstolos, implicava uma cruz. Hoje, existem muitas pessoas que ele não quer ter nenhum sofrimento, não quer negar a si mesmo. As pessoas que estão, são cabeça dessas pessoas, não ensinam isso. Dizem para elas que aceitar a Jesus é viver num mar de rosas, não falam dos espinhos. Então hoje é muito difícil para aqueles que pregam a verdade, né? Hoje, irmão, quando eu olho para Jesus, olho para os apóstolos, nenhuma dessas pessoas enriqueceram à custa do evangelho. E hoje existem pessoas que ganham 80 mil reais por mês para pastorear uma igreja. Isso é muito diferente do evangelho que nós conhecemos. O evangelho nunca foi para enriquecer as pessoas, não é, pastor? Mas hoje, pastor, eu fico estarrecido quando eu vejo a notícia que alguém aceita desse tanto de dinheiro, quando as suas ovelhas estão passando necessidades, tem delas que estão no aluguel atrasado, com uma luz cortada. Eu fico pensando, será que uma pessoa dessa acha que ele é um verdadeiro pastor? Ele pode comer do bom e do melhor, carro novo do ano, e as suas ovelhas passando necessidade? É como o senhor disse agora, que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nós não estamos bem. Nós, quando estamos falando aqui, nós estamos falando de modo geral. Existem os verdadeiros pastores ainda hoje em dia, existem as verdadeiras ovelhas, mas são poucas, não são muitas. A maioria vai de mal a pior, ensinando as ovelhas, né, pastor, de uma forma errada. E o que Jesus disse? O cego guiando o cego, ambos cairão na cova. Então a situação está muito difícil. O que o senhor tem a dizer para aquelas pessoas que realmente não querem ser enganadas? O que elas devem fazer para não ser enganadas por essas pessoas? Mais uma vez eu vou usar um texto bíblico, palavras do Senhor e não minha. João, capítulo de número 8, versículo de número 32, Jesus deixou claro. Ele disse, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então assim, por que as pessoas hoje estão sendo enganadas? Porque as pessoas não querem prática de leitura bíblica. A igreja hoje não ora. A igreja hoje não tem prática de jejum, a igreja não tem prática de oração, não tem prática de leitura bíblica. Então a igreja vai ficar vulnerável, a esse tipo de pessoa. Por quê? E essas pessoas, eles não querem que você aprenda, que as pessoas aprendam. Por quê? Porque se as pessoas aprenderem a verdade, vão sair debaixo do domínio dessas pessoas. Você fez uma interrogação sobre essas pessoas que não pregam, eles passam a perseguir quem prega. Por quê? É porque eles ganham em cima disso. Eles ganham em cima do engano das pessoas. E muitas vezes as pessoas são enganadas e muitas vezes as pessoas se deixam ser enganadas. São coisas diferentes. Hoje chega para pregar a verdade para alguém, eles andam com você. As pessoas hoje estão idolatrando homens. As pessoas idolatram homens. Homens terrenos. Idolatrando como se fosse Deus. E as pessoas pregam e pregam e pregam e nada acontece. E eles estão enriquecendo e as pessoas mais pobres, mais carentes, cada vez entram para o buraco, cada vez perecendo mais. E essas pessoas ainda não acordam, ainda têm coragem de criticar quem prega a verdade, porque não é aquela pregação exegésica da forma correta, como diz um português correto, porque tem pessoas que nem falam direito, mas que compreendem o verdadeiro mistério da palavra. Então a palavra não está em a pessoa
é saber falar bonito. A verdadeira pregação não é grito, a verdadeira pregação não é teatro dentro de igreja, porque eu creio que um verdadeiro altar, ele não aceita teatro, não aceita obra de teatro dentro de uma igreja. A verdadeira igreja, ela não aceita passar a mão em erro de ninguém. A verdadeira igreja, ela não aceita o erro de ninguém, massageando o ego para não perder dízimo, para não perder oferta, passando ego nas pessoas. Por quê? Porque o pastor prega errado e as pessoas aceitam. Por quê? Porque o pastor não pode acusar o erro da ovelha. Porque senão a ovelha vai dizer, pastor, mas o Senhor fez isso. Então eu costumo dizer que aquele que é chamado pastor, ele é diferente de um pastor chamado. São duas coisas diferentes. E você que nos assiste, tem que prestar atenção nisso, meu querido, porque existe o pastor chamado e existe o chamado pastor. O pastor chamado, um irmão, um diácono, um obreiro, a pessoa que é chamado para o evangelho, é como fez Eliseu, né? Estava no arado, e ele abandona tudo, e ele vai seguir o profeta, e ele assume. Quando o profeta Elias é levado, Eliseu assume, e ele continua a mesma obra de Elias. Hoje, você treina uma pessoa para liderar o evangelho, mas quando é difícil para aquela pessoa continuar o mesmo evangelho, porque foi treinado de uma forma diferente. Porque as pessoas hoje, meu querido, estão enganando as pessoas com falsas doutrinas. Hoje, a igreja que se diz verdadeira é aquela igreja que está com grande público. É aquela igreja que tem espetáculo aqui na frente. É aquela igreja que tem apresentações teatrais. Está chamando a atenção. Então as pessoas não vão para a igreja para receber o dom do Espírito Santo. As pessoas não vão para a igreja para receber aquilo que é bíblico, para receber um dom de Deus. Mas as pessoas estão na igreja para ver obras teatrais. E as pessoas pagam para ir para o inferno. Eu costumo dizer isso. As pessoas hoje estão pagando para ir para o inferno. Porque se vê uma pessoa de fora, do Rio de Janeiro, São Paulo, de outros lugares pregar, vem fazer teatro aqui, pessoas fazem fila para assistir essas pessoas. E essas pessoas não trazem nada de Deus, porque antes dela fechar aqui, ela quer saber quanto é o cachê. Então o evangelho hoje virou isso. Mas eu acredito que ainda tem um grupo de remanescentes em cima dessa terra.